meu foco, inicialmente, não era propriamente comunicação. O meu foco, no início, era marketing. Então, eu estudei na GV, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, fiz administração de empresas, fiz concentração na área de finanças e na área de marketing, e acabei me apaixonando mais pela área de marketing. Eu comecei a fazer estágio em várias empresas, enfim. E aí eu comecei a trabalhar na área de comunicação, na área de marketing, mas com mais foco em comunicação, quando eu saí de São Paulo, eu sou paulistano, quando eu saí de São Paulo e vim para o Rio de Janeiro para trabalhar na Souza Cruz. Estou falando anos 80. Souza Cruz era a grande escola, uma das grandes escolas de comunicação, porque você não trabalhava o produto, você trabalhava muito mais a parte de desejos do consumidor, você vendia sonhos, né? Nessa época a gente não sabia os malefícios do cigarro, como a gente sabe hoje. Era uma super escola, era super desejada. Então, fui para lá, comecei a trabalhar lá como assistente de gerente de produto e trabalhei 6 anos na Souza Cruz, fui crescendo lá, fiz uma boa carreira, e um belo dia pedi demissão, ninguém esperava, porque eu era um high flyer lá, e resolvi abrir uma agência de publicidade. Foi a Cris Colombo, isso foi em 1988, se não me engano. E com a cara e com a coragem, não tinha cliente, não tinha nada. E aí começamos a trabalhar, eu tinha sócios, mas, enfim, só tínhamos conhecimento, não tínhamos capital nenhum. E aí foi, durante 10 anos, a Cris Colombo foi uma agência que se posicionou no Rio de Janeiro, chegamos a ter um pequeno escritório em São Paulo, foi uma boa agência, fizemos um trabalho bacana, tivemos vários clientes, e aí, no final, em 10 anos depois, em 98, nós fomos vendidos para a Contemporânea. A Contemporânea comprou a Cris Colombo e eu fui ser diretor de atendimento associado na Contemporânea. Fiquei 2 anos na Contemporânea, saí de lá, fui para a Propeg, fui ser o presidente da Propeg no Rio de Janeiro, fiquei 2 anos na Propeg, e aí, em 2002, surgiu a possibilidade de uma startup que foi a NBS, a No Bullshit, como todos conhecem, e aí a NBS foi de 2002 até o ano passado, 2020, quer dizer, em 2014, nós iniciamos a venda da NBS para o Dent Swedish Network, em 2014 vendemos uma parte, e depois, em 2020, exercemos a venda da segunda parte da NBS, e completamos, assim, vendemos 100% da NBS. Então, nesse período de 2002 até 2019, eu fui presidente da NBS, a partir de 2020 eu fui para o conselho da empresa, e o André Lima e o Roberto Torinho, meus sócios, assumiram, foram co-CEOs, hoje o CEO da NBS é o André Lima. Então, resumidamente, essa é a história do lado empresarial. Tem um lado musical que sempre caminhou paralelo e eu continuo desenvolvendo, sempre trabalhei nos dois lados, né? O trabalho da música e o trabalho da publicidade, que sempre me deu muito orgulho. Bom, o lado musical sempre foi muito importante na minha vida, né? Assim, eu sempre trabalhei o lado musical conjuntamente com o lado empresarial. Então, eu sempre estudei muito piano, assim como eu sempre me dediquei muito à carreira de marketing, de publicidade, de empresário, eu sempre me dediquei muito ao estudo do piano. Eu toco jazz, estudava clássico no início e detestava, e só depois que eu descobri o jazz, que aí eu descobri um prazer enorme em tocar piano. E sempre estudei com vários professores, e sempre eu acredito que num instrumento musical, inspiração é 5%, e 95% é ralação mesmo, tem que estudar, tem que sentar, tem que fazer escala, tem que fazer isso tudo. E eu sempre, em São Paulo, eu tocava com bandas de jazz, depois mudei para o Rio de Janeiro, criamos uma banda, que foi o Jazz Brasil, chegamos a tocar como atração principal no Free Jazz, que foi um momento importantíssimo da minha carreira musical.
E depois sempre seguimos tocando em São Paulo. Mais recentemente, antes da pandemia, a gente teve uma banda de soul music que chamava-se Grooving High, que era muito legal. E sempre agora na pandemia, aproveitando para estudar, né, não tocando mais, mas enfim, sempre foi um lado, e é muito curioso, porque teve uma época que eu achava que os lados não se comunicavam. Então, eu sempre achava que a minha carreira de empresário atrapalhava a carreira musical e vice-versa. Só depois, em 2010, que eu fiz um programa de coaching muito importante durante 2 anos, que a professora, né, que estava me assessorando me ajudou a descobrir que, na verdade, as duas coisas não só se complementavam, como elas forjavam a minha personalidade. Então, a partir daí, eu não tive mais vergonha de, no lado empresarial, dizer que eu era músico e, no lado músico, dizer que eu era um empresário. Então, foi bom, eu fiquei muito feliz com isso e, enfim, foi muito legal. O momento mais marcante, sem dúvida, foi a criação da NBS. E a NBS não surgiu por acaso, não foi assim, vai surgindo, não, foi um projeto, foi uma startup. Nós avaliamos que havia oportunidade no mercado para uma agência nova, uma agência jovem, uma agência baseada em criação e planejamento e com uma gestão, que era uma coisa que não se falava muito na época, uma gestão muito enxuta, com pouca gente, mas muita gente, mas todo mundo sênior, que cortasse os vários degraus que havia entre os talentos da agência até o cliente. Então, era direto ao ponto, sem frescura. O nome No Bullshit não saiu por acaso. A gente achava que as grandes agências, na época, principalmente as multinacionais, tinham muita frescura. A gente dizia que o vice-presidente ia 2 vezes nos clientes, ou o presidente, no dia de ganhar a conta e no dia de perder a conta. E nesse intervalo nunca ia. Então, a gente montou um projeto, houve investimento, trouxemos talentos incríveis na área de criação, na área de planejamento, na área de gestão, eu sempre reforço isso, foi muito importante. Criamos um projeto, começamos com como principal cliente uma empresa que era uma startup, que era a Oi, né? Havia um gigante, que era a Telemar, mas a Oi era uma coisinha pequenininha. E assim foi, aí criamos uma marca incrível, e aí a Oi ajudou muito a imagem da NBS, a NBS criou uma telecom incrível, que mudou o mercado de telecom na época, e aí a NBS seguiu crescendo, conquistou grandes clientes, vários clientes, uma trajetória sempre ascendente, nunca houve um ano da NBS que fosse igual ao anterior, sempre crescendo. Então, eu acho que o momento marcante foi o projeto e eu conseguir efetivar esse projeto da NBS e, claro, o projeto ter tido o sucesso que teve. Eu vejo que o futuro da comunicação, né, vamos chamar assim, da comunicação, sem dúvida, criatividade continua no topo. Então, assim, criatividade, independente da maneira, se a gente vai falar de jornal lá para trás, rádio, ou se a gente está falando de, enfim, inteligência artificial, o que quer que seja, criatividade sempre vai estar acima de tudo. É isso que conecta as marcas com os clientes, é o que facilita a conexão, né? Então, acho que isso é um ponto que não muda, né? O que muda sem dúvida, o conhecimento do consumidor, o poder do consumidor cada vez maior, né? Então, isso da comunicação como um todo, resumidamente. Sob o ponto de vista das agências, na minha forma de ver, o modelo das agências hoje, obviamente, todas têm que se reinventar, todas já se reinventaram, mas eu acho que é um modelo das pontas. Ou seja, ou você, hoje, quem tem lugar no mercado, ou são os grandes conglomerados, as grandes companhias que dentro de si têm toda a possibilidade de investimento
em ferramentas, e tem várias empresas, uma que consegue gestão de dados, business intelligence, coisas desse tipo, outra especializada em criação, junto com planejamento, enfim, hoje os grandes conglomerados, eu acho que têm chance, muita chance nesse mercado, e a outra são as pontas, as pequenas boutiques, mas pequenas mesmo, agências só de criação, empresas só de planejamento. Eu acho que o mercado caminha para isso. Agências no meio termo, né? Eu acho que tem mais dificuldade hoje, principalmente as agências independentes. Então, eu acho que o mercado está assim, é um mercado que, comparado com o mercado de 10 anos atrás para trás, é um mercado que tem uma rentabilidade menor, pelo menos aqui no Brasil, portanto, exige mais gestão, exige um olhar muito mais técnico, sob o ponto de vista de gestão de pessoas, gestão de processos. Hoje você não tem mais departamentos, você tem os squads trabalhando. Enfim, é uma forma bastante diferente de olhar a entrega do trabalho. Ou seja, a agência, até o nome agência, já não faz mais sentido, né? Não se agencia, né? Aliás, nunca fez sentido, né? Mas mais do que nunca hoje, né? Então, eu acho que gestão é fundamental, criatividade, sem dúvida, mas gestão é muito importante num momento como esse, em que você não toma muito cuidado, você não sobrevive ao ano seguinte, né? Então, acho que esse é o meu olhar muito resumido desse nosso momento aqui, ou olhar para o futuro, principalmente. O sentido do marketing, cada vez mais, é entender o consumidor e hoje, talvez uma das palavras mais importantes da relação das empresas com o consumidor, que não deixa de ser uma estratégia de marketing, na minha opinião, é respeito. Quanto mais houver respeito da empresa e seus produtos e serviços ao consumidor, mais a empresa vai estar tendo uma estratégia de marketing bem-sucedida. Eu acho que é uma referência, né? A Academia Brasileira de Marketing é uma referência para o Brasil, é uma referência para os profissionais, a geração de conteúdo constante, abnegado, aprofundado, fazendo com que profissionais possam ler, possam se envolver, os profissionais possam se reciclar. Então, eu considero um movimento super importante, super relevante, e obviamente, fico super lisonjeado de fazer parte, né, do Hall da Fama, e, enfim, é muito, muito bacana, e só posso agradecer.